Olá, hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro de Neemias. Esse capítulo trata da reconstrução dos muros de Jerusalém, da muralha de Jerusalém. Ou seja, é a muralha propriamente dita sendo reconstruída. Inclusive, esse livro vai trazer todos os nomes das famílias e também dos responsáveis pelas seções do muro. Então, o muro, toda a muralha de Jerusalém, começando pela Porta das Ovelhas, ela foi dividida e foi entregue aos seus responsáveis, né? Não é uma pessoa só que ia fazer toda a reconstrução, não. Era um pedaço é você, outro pedaço é você, outro pedaço é você. E assim a muralha será reconstruída. Então vamos lá, tá bom? Quero pedir a você para que você dê um like nesse vídeo, né? Dê seu joinha aí, para que você me ajude a divulgar esse vídeo. Mas também para quê? Para ficar marcado para você que você já assistiu esse vídeo. Chame mais pessoas para fazer parte desse momento com a gente aqui, lendo a palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então, olha o que nós vamos hoje conhecer. A reconstrução das muralhas de Jerusalém, né? Um trabalho empreendido aí, conduzido pelo Neemias. Veja que sempre, em vários momentos, ele usa a primeira pessoa. Eu, meu, nós, tudo isso, presta atenção. O sumo sacerdote Eliasibe, seus irmãos no sacerdócio, puseram-se a trabalhar para reconstruir a Porta das Ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a torre de Mea, a qual consagraram e prosseguiram até a torre de Ananel. Ao lado deles trabalhavam os homens de Jericó, bem como Zacur, filho de Imri. Os filhos de Azená construíram a Porta dos Peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes com suas fechaduras e as trancas. Ao lado deles trabalhavam nas reparações Meremote, filho de Urias, filho de Acos, depois Mesolã, filho de Baraquias, filho de Mesezebel. Ao seu lado trabalhava Sadoc, filho de Baana. Ao lado desses trabalhavam os tecuitas, mas seus chefes não prestaram apoio ao trabalho dos seus senhores. Joiada, filho de Fazéa, e Mesolã, filho de Bezodias, repararam a porta antiga. Puseram-lhe as vigas e colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado trabalhavam Meltias, o Gabanauíta, Jadom, o Meronantita, bem como os homens de Gabaon e de Masfa, que eram súditos do governador da outra banda do rio. Ao lado trabalhava Osiel, filho de Araías, membro da Associação dos Ourives. Depois Ananias, da turma dos perfumistas. Reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Ao lado deles trabalhavam Rafaías, filho de Ur, chefe de uma metade do distrito de Jerusalém. Depois, de fronte de sua casa, Gedaías, filho de Aromaf, e em seguida Atos, filho de Azebonias. Melquias, filho de Erém, e Azub, filho de Faat, Moabe, repararam outra parte da muralha e a torre dos fornos. Ao lado deles trabalhavam com suas filhas Selum, filho de Aloés, chefe da outra metade do distrito de Jerusalém. Anum e os habitantes de Zanoé repararam a porta do vale. Eles mesmos a reconstruíram e trocaram os batentes, as fechaduras e as trancas, e fizeram, além disso, 1000 côvados de muro até a porta da esterqueira. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Bet-Acarém, reformou a porta da esterqueira, reconstruiu-a, colocando-lhe também os batentes, as fechaduras e as trancas. Selum, filho de Colrosa,
chefe do distrito de Masfa, reparou a porta da fonte, reconstruiu-a, cobriu-a e colocou-lhe os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez, além disso, os muros, desde a piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asboque, chefe da metade do distrito de Betsur, trabalhou até defronte do túmulo de Davi, até o reservatório artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, trabalharam os levitas com Reum, filho de Bani. Ao lado trabalhava para o seu distrito Asabias, chefe da metade do distrito de Seila. Mas ao longe trabalhavam seus irmãos, sob a direção de Benui, filho de Enadad, chefe da outra metade de Seila. Azer, filho de Jesua, chefe de Masfa, restaurou outro setor da muralha, de fronte da subida do arsenal até a esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, trabalhava com ardor em outra seção, desde a esquina até a entrada da casa do sumo sacerdote, Eliasibe. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acos, trabalhava em outra seção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade dessa casa. Mais adiante, trabalhavam os sacerdotes, os homens da planície do Jordão. Depois deles, Benjamim e Azube trabalhavam de frente das suas casas. Depois deles, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, ao lado de sua casa. Depois dele, Benui, filho de Enadad, trabalhava em outra seção, desde a casa de Azarias até a esquina e o contorno. Falel, filho de Ozi, trabalhava de frente da esquina e da alta torre que aparece sobre o palácio real, perto do átrio da prisão. Depois dele trabalhava Fadaías, filho de Faros. Os natineus, os doados, habitavam Ofel até de frente da porta da água, ao oriente e da torre que salientava. Depois dele, os tecuitas trabalhavam na porta seguinte, de frente da torre que salientava até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos trabalhavam os sacerdotes, cada um diante de sua casa. Depois deles, Sadoque, filho de Emer, diante de sua casa. Depois Semeías, filho de Sequenias, guardião da porta oriental do templo. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Selefe, repararam uma outra seção. Depois dele, Mesolã, filho de Baraquias, trabalhava diante de sua residência. Depois dele, trabalhava Melquias, que pertencia à turma dos ourives. Fez reforma até a casa dos natineus e dos negociantes diante da porta de Mifcade, até a sala superior do ângulo. Enfim, entre o quarto da esquina do contorno e a porta das ovelhas, trabalhavam os ourives e os negociantes. Viu? Voltou à porta das ovelhas. Começamos descrevendo a porta das ovelhas, damos a volta na muralha e volta na porta das ovelhas. Grande foi a raiva de Sanabalate, quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército da Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão por acaso pedras destes montes de areia calcinada? E Tobias, que estava a seu lado, também disse: deixe-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouvi, ó nosso Deus, como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros em uma terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha. Ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. Ei, gente, olha aí. Qual foi o objetivo principal de Neemias ter partido
da Pérsia e ido para Jerusalém, reconstruir as muralhas. Porque ele ficou sabendo que lá, né, terra dos seus pais, onde seus pais estavam enterrados, Jerusalém estava em frangalhos e principalmente a muralha estava toda cheia de buracos, as portas tinham sido incendiadas. Recebe o favor do rei Artaxerxes de voltar para Jerusalém, convoca o povo, estimula o povo, traz carta do rei Artaxerxes e o povo se empenha em reconstruir as muralhas. Vamos entender uma coisa. Quem é que reconstruiu as muralhas? O próprio povo que morava em Jerusalém. O muro, a muralha, foi dividida em seções. A partir da Porta das Ovelhas, foram divididas em seções. Ou seja, cada família, cada grupo grupo da sociedade, né? Por exemplo, os perfumistas, os negociantes, os natineus, né? Cada grupo assumiu uma seção daquela muralha para ser reconstruída. Então ficou fácil. Todo mundo junto, trabalho, né, em série, né? Antes do Henry Ford inventar o trabalho em série, né, o Neemias já tinha inventado o trabalho em série. Ó, vamos fazer aqui, você fica, ó, aqui são os ourives, tá? Aqui são os perfumistas, tá? Aqui é a família de Anadad, tá? Aqui são os sacerdotes, aqui são esses, aqui... Então foi dividindo toda a muralha e todo mundo se empenhou em fazer esse trabalho. Onde tinha portas, portões, né? Aquele pessoal se empenhava em reconstruir os portões, tanto é que o rei Artaxerxes já tinha dado carta para Asaf, que cuidava de toda a floresta real, para oferecer um madeirame para se fazer as vigas e as portas. Então, tinham madeira à vontade e eles então faziam as vigas de novo das portas da muralha, faziam aquelas portas maciças maravilhosas, recobriam aquelas portas e reconstruíam também as portas. Portas e muralhas de Jerusalém foram reconstruídas sob a direção e a orientação de Neemias, mas muito mais do que orientação, sob o estímulo, o ânimo, o entusiasmo de Neemias, que queria novamente todas as muralhas reconstruídas. Ok, estava tudo bem? Não, não estava tudo bem, porque você já sabe, ele tinha 2 opositores. Aliás, deixa eu te explicar uma coisa. Jerusalém, naquela região, nós temos aquela região toda, né, como uma satrapia ou uma província da Pérsia. Só que as províncias da Pérsia eram divididas também em distritos. Então você percebe ali que nós temos aquela província grandona pegando Jerusalém toda, subordinada à Pérsia, mas aquela província toda, ela é dividida em distritos. Distrito de Mispá, ou Masfa, né? Distrito dali, então era distrito. Então, os responsáveis pelos distritos também assumiram a responsabilidade de construir seções. Então você tem quem? Você tem famílias, você tem grupos de trabalhadores, você tem sacerdotes, você tem levitas, todo mundo assumindo grupos. E você tem também ali o pessoal, os responsáveis pelos distritos, né? Distritos que também faziam aquelas reformas, que receberam também seções, pedaços da muralha para serem reconstruídas. Mas, como eu disse para você, estava tudo bem? Não. Tudo na vida tem que ter uma pedra no sapato. E a pedra no sapato do Neemias eram esses 2 chamados, Sanabalate e o Tobias, que era da Samaria. Samaria é uma província também subordinada ao rei Artaxerxes da Pérsia. Só que desde os tempos remotos, o pessoal da Samaria não gosta dos judeus. E isso vai até no tempo de Jesus, né? Isso começou lá atrás, quando tinha aquelas 10 tribos lá do norte que ia captar a Samaria, contra as 2 tribos do sul que ia captar Jerusalém.
Muito bem, Sanabalate é da Samaria. Nome Sanabalate, já expliquei, é um nome babilônico. Então, é um judeu mais misturado com babilônicos. Não gosta dos judeus. E para piorar a situação, o governador daquela província da Samaria, chamava Tobias, também tinha ódio dos judeus. E eles fizeram de tudo para atrapalhar essa reconstrução. Por quê, gente? Porque se Jerusalém fosse reconstruída, voltaria a glória de Jerusalém, voltaria aí Jerusalém como a cidade mais importante, e o pessoal ia encher-se de orgulho e tal, e ficaria mais forte do que Samaria. Então, para Samaria, deixar Jerusalém tudo destruído era uma beleza. E aí o Tobias, que é o governador da província da Samaria, fica falando, nós vamos, junto com o Sanabalate, né? Nós vamos deixar eles construírem, nós vamos permitir que eles construam, nós vamos fazer isso que eles construam. Quem que esse pessoal pensa que é? Aí o governador da Samaria, o Tobias, fala assim, deixa reconstruir, essa muralha está tão fraca, não vai servir para nada, basta que uma raposa venha e essa muralha vai cair. Então, enquanto Sanabalate perguntava, vamos fazer alguma coisa para parar com essa reconstrução, o Tobias fala, não vai dar em nada, esse povo não é de nada, essa aí vai cair, não aguenta nenhuma raposa. Ou seja, enquanto eles faziam isso, se colocavam em oposição à reconstrução da muralha. O Neemias parou de reconstruir? Não, continuou reconstruindo. E eles continuaram falando mal do Neemias? Continuaram, mas o Neemias ficou cheio de nhenhenhen. Estão falando mal de mim. Não, continuaram. E assim a muralha foi reconstruída. Tá bom? Vamos aqui, alguns versículos aqui que eu quero chamar a atenção, só para a gente lembrar, né? Não, só para a gente entender aqui uma coisa. As localidades da onde provém os voluntários que se colocam disponíveis para a reconstrução da muralha são aquelas prefeituras dos distritos que tem ali perto de Jerusalém. São 6 distritos que a gente tem ali ao redor de Jerusalém. Eu expliquei para você que a província, como é que o Império Persa governava, como é que o rei persa governava. Ele tinha todo o seu império, dividiu o império em satrapias, que eram as províncias, colocava um sátrapa lá, um governador, e assim esse governador respondia diretamente ao rei. Cada província era dividido em distritos. Esses distritos eram governados pelas pessoas ali. Na região de Jerusalém, nós temos 6 distritos. 6 distritos. Numa área de 30 quilômetros ao redor de Jerusalém. Ok? Então, as pessoas vêm dessas localidades para reconstruir a muralha de Jerusalém. Além dos trabalhadores, dos perfumistas, dos natineus, dos ourives, todo o pessoal, tá? Da sociedade. Versículo 1. Presta atenção aqui, ó. Onde está? O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos no sacerdócio, né, puseram-se a trabalhar para reconstruir a porta das ovelhas. A narração da reconstrução, começa pela porta das ovelhas. Você vai ver que aqui no livro vai dizendo, começa pela porta das ovelhas e vai passando por todo o perímetro da muralha de Jerusalém até voltar na porta das ovelhas. Eu vou te explicar, tá bom? Vamos lá, versículo 3. Os filhos de Azená construíram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes com suas fechaduras e trancas.
Porta dos Peixes, gente, na verdade, essa Porta dos Peixes fica a oeste da cidade. Oeste da cidade. Ali havia um mercado de peixes. Por isso, né, junto a essa porta, tinha um mercado de peixes, por isso era chamado de Porta dos Peixes, tá bom? Versículo 5. Versículo 5. Ao lado desses, né, aqui ele vai dizendo, trabalhavam os tecuitas, mas seus chefes não prestaram apoio ao trabalho de seus senhores. Quem são os tecuitas? Os tecuitas são os habitantes de Tiqua, ou Tequa, né, que fica ao sul de Belém. Ao sul de Belém. Então vieram lá de Belém, né, bem ao sul de Belém, eles vieram trabalhar. Os ticuitas vieram também reconstruir a muralha de Jerusalém. Versículo 11. Melquias, filho de Herém, e Azube, filho de Fat, Moab, repararam outra parte da muralha e a torre dos fornos. Uma coisa interessante que eu peguei esse versículo aleatoriamente, parece que cada equipe se encarregava de reparar duas partes da muralha. Se você vai notando as partes que foram reparadas, você percebe que cada equipe tinha duas seções para reparar. Foram divididos em seções. E aí parece que a organização assim, cada equipe ficava com duas seções. Duas seções. Porque olha aqui, olha, você vê aqui, ó. Filho de Herém, Azul, repararam outra parte da muralha e a Torre dos Fornos. Então, parece que são duas seções por equipe. Uma coisa interessante aqui, versículo 12. Olha aqui. Ao lado deles trabalhava com suas filhas, primeira vez que fala de filhas aqui, de mulheres trabalhando na reconstrução. Selum, filho de Aloés, chefe da outra metade do distrito de Jerusalém. Aloés, gente, é uma palavra que eu queria falar para você. Aqui na Bíblia, Aloés significa adivinho, né? Possivelmente, as suas filhas, né, elas praticavam adivinhações. E é a única vez que fala das filhas de mulheres trabalhando na reconstrução de Jerusalém. Versículo 15, assim interessante. Selum, filho de Colosa, chefe do distrito, reparou a porta da fonte, reconstruiu, cobriu, colocou-lhe os batentes, fez também, olha que demais, fez além disso os muros desde a piscina de Siloé ao lado do jardim do rei até a escada que desce da cidade de Davi. Olha que interessante, esse é o canal, lembra aquele canal famoso que alimentava Jerusalém com água? Muito bem, né? Essa porta, essa muralha, estava junto ali à piscina de Siloé, ao canal que entrava em Jerusalém. Versículo 32, olha que interessante, eu falei, começa lá atrás, deixa eu te mostrar aqui, ó, começa a reconstrução pela Porta das Ovelhas, vai descrevendo toda a extensão da muralha, chega no versículo 32, enfim, o quarto da esquina do contorno e a Porta das Ovelhas. Trabalhava os ourives negociantes e volta na Porta das Ovelhas. Veja só que interessante, como que este capítulo deixa claro para a gente. Começa a reconstrução ali a partir da Porta das Ovelhas. E aí toda a muralha vai sendo dividida em seções e sendo distribuída aos voluntários que vão pegando cada seções até voltar tudo na Porta das Ovelhas. Gente, trabalho árduo feito com amor. Eram voluntários, ninguém era pago para fazer isso. Eram voluntários, faziam por amor aquilo que Deus havia pedido. Se empenhavam de verdade no serviço das coisas de Deus. Cuidar das coisas de Deus significa que Deus cuida de nós. Et crutim Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribo Iuda, radix Davide. Aleluia.